Aleluia. Juízes, capítulo número 3. Você que nos visita nessa noite, nós temos a honra de recebê-lo. Você é muito importante para Jesus, para o nosso Deus e também para essa igreja. Estamos agradecidos a Deus pela sua vida. Se você ainda não tem uma igreja, você pode fazer desta igreja sua. Quero já adiantar a você que ela é uma igreja imperfeita, porque ela é composta de pessoas imperfeitas. Mas nós estamos aqui justamente porque na nossa imperfeição, nós reconhecemos que Deus pode trabalhar nos nossos corações, e Ele tem feito isso, tem mudado as nossas vidas, tem nos feito pessoas melhores. E eu sei que Ele deseja fazer isso com você também, se assim você entender. Portanto, seja bem-vindo, esta igreja está de portas abertas, de braços bem abertos para você. A palavra de Deus diz em Juízes capítulo 3, a partir do verso 15, fala assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Diga comigo, quando nós clamamos ao Senhor, Ele atende a nossa oração. Ele atende o nosso clamor. O povo clamou e o Senhor respondeu. Foi isso que Deus começou falando nesse culto, nessa noite. Levantou a eles um libertador, Eude. Olha aí que nome bonito, para você colocar no seu filho, ó. Eude. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Olha só que detalhe o texto nos mostra. Ele era canhoto, ele não era destro. Tudo que ele fazia era com a mão esquerda. Temos alguns canhotos aqui nessa noite? Uau! Vocês são fera, porque é inacreditável nós que somos destros olharmos para vocês fazendo coisas com a mão esquerda, é impressionante. A minha mãe, que já está morando no céu desde 2011, ela era canhota, ela escrevia com as duas mãos. E eu ficava impressionado, porque a habilidade que ela tinha com a mão esquerda, tanto para fazer crochê, tricô, pintura em guardanapo, ela era muito boa nisso. Eu ficava assim, de boca aberta na grafia da minha mãe. A letra dela era linda dos dois jeitos, na destra ou na esquerda. Eu, às vezes, vejo o nosso irmão Jesus Firmino trabalhando, e ele é canhoto, para quem não sabe. E ele trabalha muito bem com a colher de pedreiro. Eu fico impressionado quando ele vai cortar alguma coisa com uma máquina elétrica, se a posição necessita que seja com a mão direita, porque as máquinas, elas proporcionam, né, na sua anatomia, que seja com a mão direita, e ele com um pouco de dificuldade, com a mão direita, ele não faz nada, ele tem dificuldade, mas com a esquerda, ele faz aquilo, tira de letra. Interessante. É coisa só que Deus mesmo que faz. A Bíblia fala que esse tal de Eude, ele era um canhoto. E parece ser um detalhe muito insignificante, mas não era. Mas não é. Porque os canhotos, naquela época, eles de certa forma, eles eram desprezados. Porque a força, na maioria das pessoas, estava na destra, na mão forte. A mão mais forte da pessoa era a mão direita. E o canhoto, ele era de certa forma visto pelas pessoas como alguém defeituoso, como alguém com problema. Olha só,
O verso 16 disse que Eude fez uma espada de 2 gumes, de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes. Ele escondeu a sua espada por debaixo da sua roupa, por debaixo das suas vestimentas, talvez numa bainha presa na sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon. Olha aí, outro nome que você, se quiser, pode usar para dar para o seu filho também. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. Eu não sei na sua Bíblia como diz. Na minha diz que ele era muito gordo. Você sabe qual que é a alegria de uma pessoa que é muito gorda? Quando ela acha alguém mais gorda do que ela. Verso 18. E sucedeu que, acabando de entregar o presente ao rei Eglon, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Esse disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. O rei estava, naquele momento, interessado em ouvir que palavra de Deus era esta que Eude tinha para ele, mesmo sendo ele um inimigo do povo de Israel. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, um lugar reservado, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe encravou no ventre do rei Eglon. De tal maneira que entrou até o cabo, a empunhadura da espada, após a lâmina, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe por ali o excremento. Que cena terrível! Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele, fechou sobre ele as portas do cenáculo, e as trancou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara do cenáculo fresco. Os guardas pensaram: o rei está no banheiro, vamos deixar ele ali, não vamos atrapalhá-lo, a porta está trancada. E esperando até se enfastiarem, demorou tanto, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão, a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos,
e não escapou nenhum. Então foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Ou seja, depois de 80 anos, ou melhor, durante 80 anos, houve paz na terra. Tal era o caos que este povo, inimigo de Israel, causava a eles, através dos seus reis, em especial do rei Eglon. Embora seja uma cena tão trágica, o que aconteceu com esse rei, eu não quero nesta noite apontar para ele, não quero que a sua atenção esteja para esse rei, mas eu quero que a sua atenção esteja para Eude, um juiz em Israel. Um homem que era visto pelo seu povo como um fraco. Um homem que era visto pela sociedade da sua época como um homem inútil, porque ele era canhoto, ele não era destro. Mas note que esse canhoto, esse visto pela sociedade da sua época, dessa forma, como alguém debilitado, como alguém que não tinha muita coisa para oferecer, foi justamente esse homem que Deus usou para trazer a libertação do seu povo. E eu queria nessa noite trazer essa palavra ao seu coração, e o tema para essa mensagem é: suas limitações nunca serão impedimentos para Deus. Esse livro de Juízes, amados, ele abrange um período aproximadamente de 365 anos dentro da história do povo de Israel. Nessa época não havia reis em Israel, e por não haver rei em Israel, cada um fazia o que achava mais correto. A palavra de Deus nos diz, a Bíblia nos diz que nesse período houveram 13 juízes no meio do povo de Israel, em períodos diferentes, dentro da nação. Foi um período muito difícil para Israel, um período de altos e baixos, um período muito estranho para o povo de Israel. Momentos esses que causaram para o povo de Israel muita dificuldade, por não ter um rei, por eles não poderem ser reinados por um rei. O povo pecava, o povo desobedecia a Deus, e como castigo por causa do pecado e da desobediência desse rei, Deus permitia que eles fossem oprimidos pelos seus inimigos. De certa maneira, porque eles desobedeciam a Deus, Deus permitia que eles fossem castigados desta maneira. Os inimigos queriam a todo custo destruir Israel. Israel então percebia, quando isso acontecia, que eles estavam andando fora da linha, que eles tinham feito coisas terríveis aos olhos de Deus, e eles então se arrependiam no fundo do seu coração, nos diz a palavra, e eles pediam livramento a Deus, eles levantavam um clamor a Deus em favor da nação, em favor do seu povo, e Deus então, por amor a Israel, levantava sempre um libertador que vinha e livrava eles das mãos dos inimigos. E esses libertadores, eles acabavam se tornando, dentro da nação de Israel, juízes no meio da nação. De certa forma, eles acabavam sendo pessoas importantes, pelo papel que eles faziam por defender, por cuidar da nação de Israel. Esses juízes que eu mencionei sobre Israel não eram só homens, mas a Bíblia diz também que foi levantada juíza.
havia juíza, mulheres que exerciam uma espécie de governo. Nós temos um exemplo de Débora, uma juíza, no meio do povo de Israel, que julgavam a causa do seu povo. E entre eles também estava Eude, que é sobre o qual nós falaremos nessa noite. Bem, este Eude, ele foi, na história, o segundo juiz a julgar Israel. O segundo juiz dentro da história de Israel. A história dele, aqui na Bíblia, onde nós acabamos de ler, é uma história muito curta, bem curta. Nós lemos 18 versículos nesse capítulo, fala muito pouco dele, mas na verdade ele julgou Israel como juiz por 80 anos. Aquele, o canhoto, aquele que os de fora não davam nada para ele, aquele que quando tinha guerra, esqueça, ninguém chama ele não, escolhiam os destros, os homens de guerra, de batalha, os homens que tinham a mão forte, direita, era assim que eles tomavam as espadas. Mas não foi o caso desse homem. Ele tinha algo considerado um grande problema na sua época, na sua cultura, por ter esta, aos olhos das pessoas, debilidade de nascimento, por ser canhoto. Mas Israel, amados, naqueles dias, por permissão de Deus e por causa dos seus pecados, estavam sendo constantemente perseguidos por Eglon, pelo rei dos Moabitas. E aí a Bíblia diz que eles então, cansados de serem perseguidos, eles clamaram a Deus, e Deus então escolhe no meio do povo um homem, e olhe como Deus faz as coisas. Deus vai e escolhe Eude para livrá-los das mãos dos seus opressores. Agora, o que me chama muita atenção, amados, foi que Eude, ele usou justamente aquilo que era considerado como uma deficiência na sua vida, como uma limitação na sua vida. Ele usou a sua mão esquerda para com ela matar o rei Eglon e trazer a libertação do seu povo, e fazer com que durante os próximos 80 anos do seu povo houvesse sossego, houvesse paz. O que é que nós podemos aprender nesta noite com esta história? Primeiro, Deus pode nos usar da maneira que Ele nos fez. Deus pode usar você da maneira que Ele fez você, da maneira como você é. Aos olhos do Pai, você é uma alma, né? Como é que a música diz? Uma obra. Você é uma obra-prima, que Ele planejou. A cor da sua pele, que mais? Seu cabelo, Ele planejou, Ele desenhou isso. Deus quer usar você como você é. Ele pode fazer de você, seja você uma mulher ou um homem, aos olhos das pessoas fraco, aos olhos das pessoas fracas, alguém que não tem força, que não é intelectualmente preparada, não importa, Deus vai usar você como você é, como você veio a esse mundo, como você está. Claro que eu não estou falando com isso que você não precisa se preparar, que você não pode melhorar o que você é, que você não pode buscar a ciência, a sabedoria, o conhecimento, aprender. Claro que você pode, você só vai agregar mais para que Deus possa usar a sua vida. Mas eu estou falando, usando como exemplo Eude, que tinha aos olhos humanos, naquela época, uma deficiência. Ele era limitado, ninguém chamava ele para a guerra. Talvez ele fosse o último a ser chamado para lutar em favor do seu povo.
Algumas pessoas, como Eude, têm limitações físicas. Outros são limitados pela sua condição financeira. Outros, como eu já falei, são limitados pelo seu pouco conhecimento. Mas nada disso impede que Deus possa nos usar. Pelo contrário, Deus sempre usou pessoas com suas limitações. Quer um exemplo? Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele era gago. Ele era um homem pesado de língua. Ele tinha dificuldade. Quando ele estava diante de uma situação complicada, ele ficava nervoso, ele gaguejava, ele não conseguia falar. Isso era uma limitação. Mas Deus usou Moisés para tirar o seu povo da escravidão do Egito e guiá-los durante 40 anos no deserto. Isso está em Êxodo 4, versículo 10. Quer outro exemplo? Jacó. Ninguém apostava em Jacó, porque ele era mentiroso, ele era enganador. Mas uma vez, quando ele estava passando pelo vale de Jaboque, ali ele teve um encontro com Deus. Ali naquele lugar onde ele viu Deus face a face, e o nome daquele lugar se chamou Peniel. Ali Jacó foi completamente transformado. A sua vida foi mudada. Aqueles que viam Jacó como um homem mau, agora não, a partir dali não conheceriam mais este Jacó. Deus mudou a história de Jacó e a partir daí começou a usá-lo poderosamente. Quer outro exemplo? Pedro, apóstolo de Jesus. Ele era alguém indouto, alguém que não tinha estudo, não tinha formação nenhuma, mas ele foi um grande pregador de multidões, chegando a ganhar 5.000 pessoas de uma só vez, na sua primeira mensagem, no seu primeiro sermão, que talvez ele ainda não tinha tido essa experiência antes, para pregar talvez para 2 ou 3 pessoas. Nem isso. A primeira mensagem que ele prega, 5.000 almas se rendem a Jesus. E a igreja de Cristo Jesus começa a crescer através da vida desse apóstolo. Alguém que foi tirado lá do ofício de pescador, lavava as redes, cheirava peixe, cheirava a mar. Aquele homem que não tinha nenhuma estrutura intelectual, mas Deus usou ele. Querido irmão, hoje Deus te chamou neste lugar para dizer a você que não importa quais são ou quais sejam as suas limitações, fraquezas, Deus pode usar você como Ele quer, como Ele deseja. Deus pode usar você com todas estas limitações e fraquezas. Basta que você tome a iniciativa, tome a decisão de permitir Deus fazer de você um homem e uma mulher que possa ser um instrumento nas suas mãos para mudar a sua geração. Não importa se você é pobre, não importa se você não tem formação superior, ou mesmo qualquer colégio, não importa se você não tem estudo, não para Deus. A sociedade onde estamos ainda exige isso, mas não para que Deus possa usar você. Deus, Ele vai usar você à medida que você se achegar a Ele, à medida que você buscá-lo, à medida que você se colocar à disposição para Ele usar você e mudar a história de pessoas. Foi para isso que Deus tem nos levantado.
É para isso que quando Jesus bate a porta do coração do homem, e ele está dizendo: olha, deixe-me entrar, porque eu quero salvar você, eu quero mudar a sua história, eu quero transformar você de dentro para fora, e a pessoa então se rende a Jesus, e ali ele começa uma obra transformadora, que não é da noite para o dia, porque a conversão de uma pessoa a Jesus Cristo não acontece da noite para o dia, ela é um processo. Mas ali começa a haver mudanças, a cura, a libertação, começa a haver transformação, a sua mente começa a se tornar a mente de Cristo, você começa a ver como Jesus vê, você começa a amar as pessoas que você imaginava que nunca você amaria, você começa a uma disposição de amar aquele que persegue você, você começa a fazer o que Jesus fazia, a ser como Jesus. Por isso que nós somos chamados cristãos. Se alguém te bater na face, dizia Jesus aos discípulos, não revide, não entra nesse nível, ofereça outra face, ou seja, se humilhe, porque aqueles que se humilham serão exaltados. Se alguém forçar você a andar 1 milha, ande 2, 3 mais com ele. Se alguém forçar a levar alguma coisa de você, deixe que leve tudo. Jesus foi ensinando os seus discípulos, Deus quer nos usar, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, e Ele entra dentro do nosso interior, e agora nós temos a garantia de que nós somos salvos, e se caso nós um dia viermos a morrer, nós já sabemos para onde nós vamos, com toda a convicção, porque isso não é algo que eu imaginei na minha mente, não é algo que eu pintei na minha mente, não, mas é uma promessa de Jesus, que aquele que entrar, aquele que receber, permitir que ele entre no seu coração, esse tem a vida eterna. Mas a vida eterna não é para que você possa ficar sossegado, achando, uau, eu sou salvo, se um dia eu vier a morrer, eu estou tranquilo. Pastor, por que o senhor está falando já por 2 vezes, se um dia eu vier a morrer? Pode acontecer de eu não vir a morrer? Claro que pode, porque a Bíblia nos fala que haverá um dia, chamado o dia do arrebatamento. E esse dia, quando ele chegar, já será o fim. Mas até que esse dia aconteça, é possível que muitos venham a morrer. O arrebatamento será para aqueles que não morrerem, para aqueles que permanecerem vivos. Quando vai ser isso, pastor? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que nós temos apenas que vigiar, porque não sabeis a hora, nem o momento. Estejam atentos, prontos, preparados, andem em santidade, busquem a Deus, procurem fazer a vontade do Senhor. Bem, quando eu estou dizendo que uma vez que eu deixei meu coração, abri meu coração para Jesus entrar, agora Jesus está dentro de mim, não é para eu ficar tranquilo, sossegado, agora eu já estou salvo, já garanti a minha salvação, aí se você não garantiu, o problema é seu, eu estou salvo. Não! Deus quer que você e eu, nós sejamos como seguidores de Jesus, instrumentos nas suas mãos para que outros que ainda não o conhecem, venham a conhecer através da nossa pregação, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho que transforma, um evangelho que traz boas novas de salvação, de alegria. Deus quer usar você para orar pelos enfermos, ou você acha que Deus não pode usar você para curar uma pessoa? Você pode ser um instrumento para curar, para trazer libertação, você pode ser um instrumento para ajudar uma pessoa a ter a sua vida transformada, fazendo um simples convite para ela: vamos à igreja comigo. Pegue a sua Bíblia na sua casa, leia esse texto, deixe Deus falar com você. As pessoas estão carentes, elas estão famintas, elas estão necessitadas de pessoas que lhes ajudem a chegar a Deus. Não seja egoísta no reino de Deus, porque no reino de Deus, Deus não aceita ninguém egoísta. Esteja pronto a ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus usa grandes, Deus usa pequenos, Deus usa ricos, Deus usa pobres,
Deus usa sábios, Deus usa ignorantes, Deus usa quem Ele quer. O que importa, querida igreja, não é nem tanto o vaso, mas sim o conteúdo que está dentro do vaso. Foi isso que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios. Deus usa Eude para livrar seu povo da opressão dos moabitas. Em segundo lugar, Deus nos usa com aquilo que nós temos em nossas mãos. Eu faço uma pergunta a você nessa noite: o que é que você tem nas suas mãos que Deus pode usar em favor de tantas outras pessoas, em favor do teu povo, da tua nação, em favor da tua família? O que Eude tinha em uma de suas mãos, na sua mão esquerda, era uma espada. Interessante, irmãos, que quando ele disse que tinha uma palavra para dizer ao rei Eglon, o rei não desconfiou de nada, ficou em pé, se levantou. Afinal de contas, o que é que poderia me fazer um canhoto? Que mal um canhoto poderia trazer a mim? Não tem força nenhuma, nem é alistado para a batalha, para a guerra, não tem força na sua mão direita. Então eu estou tranquilo, não tem problema nenhum. Mas com a mão esquerda, a Bíblia diz que Eude tirou a espada que estava na sua coxa direita, e ele feriu o rei Eglon, que instantaneamente morreu pela espada de Eude, pela espada de Israel. E Deus deu a vitória ao povo de Israel através deste ato de coragem de Eude. Ei, o que é que você tem em suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos que Deus pode usar? É com o que você tem que Deus vai usar você. Não esqueça disso. Para tirar o povo do Egito, Moisés, a Bíblia diz que Moisés usou diante do mar vermelho. Havia uma impossibilidade, como que eles passariam? Atrás vinha o exército inimigo de Faraó. Eles iam todos morrer no litoral, todos morreriam ali. Mas Moisés foi falar com Deus, e Deus disse: o que é que você tem na sua mão? Lembra o que eu dei para você? E Moisés usou o seu cajado, a sua vara, e ergueu, e o mar se abriu poderosamente, e o seu povo saiu ileso. Aleluia. Sabe, amados irmãos, Moisés tinha um cajado, uma vara nas suas mãos. Já Davi, quando estava diante do rei Golias, inimigo de Israel também, assim como Eglon, um filisteu que afrontava Israel todos os dias, botava medo em Israel. Davi, para derrotar Golias, ele apenas usou em uma de suas mãos uma funda, uma espécie de estilingue. Era o que ele tinha. Tentaram ali colocar uma armadura nele, um capacete, uma espada, uma couraça. Ele disse: pode parar, eu não vou conseguir dar um passo com esse peso, pode parar. Não, eu vou usar o que eu tenho. E ele se lembrou, talvez naquele momento, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Davi naquele momento se lembrou do leão que ele matou quando ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Talvez Davi naquele momento, quando estava com aquela funda na mão, ele se lembrou dos lobos vorazes, do urso que veio atacar as ovelhas do seu pai, e ele com a sua funda, com a sua força e a sua fé em Deus, ele derrotou aqueles animais, livrando as ovelhas do seu pai. Agora ele olha para Golias e vê Golias afrontando o povo de Israel, colocando medo, envergonhando Israel, e ele diz: o quê? Vocês vão se rebaixar para esse incircunciso, para esse filisteu?
eu incircunciso? Não. Que isso? Golias, você pode vir contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos. E ele, numa só pedrada, a Bíblia diz que aquela pedra acertou em cheio a testa de Golias, o derrubando no chão, e ali permitindo que Davi fosse e tomasse a espada do próprio inimigo e cortasse a sua cabeça fora e apresentasse aos seus inimigos. Um homem, um menino, um jovem ainda, que ninguém dava nada para ele, pela sua tenra idade, mas ele usou o que ele tinha nas suas mãos e Deus mudou a história do seu povo, aleluia. É o que você tem que Deus vai te usar. Um outro grande homem de Deus, juiz, chamado Sansão, a Bíblia diz também que para matar mais de 1000 filisteus, ele usou uma queixada de um jumento. Um jumento que estava morto, ele encontrou a queixada do jumento, e com aquela queixada nas suas mãos, ele matou mais de 1000 soldados filisteus. Deus usou a vida de Sansão. Para sarar as águas amargas de Jericó, Deus usou o profeta Eliseu com um pequeno prato de sal em suas mãos, que ele foi numa direção do Espírito Santo como um ato profético, e ali ele derramou sal naquelas águas amargas de Jericó, e ali aquelas águas ficaram saradas, elas ficaram transformadas. Todos que antes bebiam daquela água morriam, mas agora, por causa do poder de Deus, usando a vida de alguém obediente, de alguém que simplesmente diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, pode me usar. Senhor, eu não conheço nem tanto os talentos que eu tenho, a capacidade que eu tenho. Senhor, eu tenho talvez para dizer ao Senhor mais as minhas debilidades, mais as minhas limitações, Senhor, do que eu agrego coisas boas dentro de mim. Mas eu estou aqui. Se o Senhor quer usar a mim como eu estou, como eu sou, eis-me aqui, pode me usar. Foi isso que Eude fez, querido irmão, é isso que Deus espera nessa noite de mim e de você. Havia uma multidão faminta, depois de um dia cansado de caminhar atrás de Jesus, porque sabia que Jesus, ele curava os enfermos, ele orava, ele declarava palavras e as pessoas eram libertas, demônios saíam das pessoas, pessoas aleijadas eram novamente saradas, passavam a andar, passavam a enxergar, os que eram cegos, os que tinham lepra, que estavam afastados da cidade, eles voltavam para a cidade se apresentar para o sacerdote, porque Jesus curava os leprosos. Jesus, quando passava ali, uma mãe prestes a enterrar o seu filho que estava já no caixão, Jesus para o enterro, Jesus toca naquele caixão e diz: menino, levante, e ele levantou, e Jesus levantou aquele menino da morte. Esse mesmo Jesus que estava no enterro do seu amigo e que disse: tira a pedra, Lázaro, levanta, saia daí nesse momento. Esse mesmo Jesus, esse mesmo homem, esse mesmo Jesus poderoso agora estava ali, naquele lugar onde as pessoas estavam sempre atrás dele. E um discípulo se apresenta e diz: mestre, vamos fazer o seguinte. É como se ele dissesse para Jesus: eu tenho uma boa ideia para te dar, Jesus. Despede essa gente logo, Jesus, porque a noite está caindo e nós não temos como alimentar essa gente, são muitos. Irmãos, de verdade, eu não sei como que você imagina essa história na sua cabeça, mas eu fico tentando imaginar o rosto de Jesus, o olhar de Jesus para aquele discípulo. Aquela parada geral, talvez aquele silêncio, talvez aquele olho a olho, bigode a bigode, naquele momento Jesus olhando para ele e ele meio desconcertado, falou: já falei. Jesus por frações de segundos não me fala nada, ficou me olhando. Jesus não queria constrangê-lo, mas Jesus olha para ele e diz: deem vocês a eles de comer.
Sabe, irmãos, Jesus disse para ele: dê vocês de comer, porque Jesus sabia que eles, se tivessem fé suficiente, eles podiam mudar a história daquela multidão de pessoas famintas. E aquele discípulo, talvez meio embaraçado, meio desconcertado: tá bom, né? Vamos lá, né? Senhor, nós não temos muito, tudo que nós temos aqui é pouco em dinheiro, não dá para nada, não dá para nada. Mas chega um outro discípulo: Senhor, tem um garoto aqui, ó. Esse menininho ouviu toda a história. Olha aqui. Será que o Senhor consegue fazer alguma coisa, Jesus? Porque ele tem 5 pães e 2 peixes. Oh, meu Deus. Que fé, irmãos. Eu acho que esse discípulo, ele representa mais ou menos eu, em alguns momentos da minha vida. Quando eu fui desafiado na fé, de me lançar ao Senhor cheio de medo, cheio de preocupação, dizendo lá dentro alguma coisa, dizia assim: não vai dar certo, não faça isso, porque você vai pagar um mico, não invente, porque isso aí pode dar um problema para você, mas você acredita naquele que chamou, naquele que ungiu, naquele que tem o poder, e você então se atira completamente. Aquele discípulo se atirou completamente. Aquele garotinho, tudo que ele tinha era 5 pães e 2 peixes. Tudo que ele tinha era o lanche dele, porque ele estava seguindo Jesus também. Jesus disse imediatamente para eles: organize esse povo, dividam eles em grupos, façam que todos eles se assentem, tragam o pão e os peixes. E Jesus pega aqueles pães, aquele peixe, e ele apresenta ao Pai. E ele agradece ao Pai pelo alimento daquele dia. E ele então entrega para os discípulos e diz: distribuam. E aqueles discípulos, quando olham aquelas cestas, eles não acreditam. Humanamente falando, eles não acreditam. Ali tinha tanto pão e tanto peixe que eles nunca viram na vida deles. E cada vez que as pessoas pegavam aquele pão, brotava mais pão de dentro da cesta. Cada vez que eles pegavam o peixe, brotava mais peixe. Deus fez milagres com 5 pães e 2 peixes. Deus usa o que nós temos na nossa mão para ser usado por Ele. Sabe, não importa quem você é, o que você é, como você está, Deus pode, quer usar a sua vida para que outros alcancem o amor dEle. Deus pode usar. Basta que nós entreguemos nossa vida ao Senhor. E quero encerrar. Depois de 18 anos, para livrar Israel, 18 anos de servidão nas mãos dos moabitas, uma espada de 2 fios, de 2 pontas, na mão de alguém que não era destro para a guerra, de um homem canhoto. Uma espada trouxe a vitória ao povo de Israel e trouxe a libertação do seu povo, simplesmente porque ele se enxergou e disse: eu não sou visto pelos demais como alguém importante, mas eu sei que Deus pode usar a minha vida.